Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai doente, mas após ele falecer, e seu testamento me deixar milionário, ela voltou rastejando. Tenho 36 anos, casado há 8 anos, com 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai doente. Meu pai está sofrendo de problemas renais há muitos anos, e nos últimos 3 anos sua condição piorou, obrigando-o a fazer diálise 2 vezes por semana. Antes, ele conseguia ir sozinho, mas no último ano, muitas vezes me pedia para acompanhá-lo. Ele está ficando mais fraco a cada dia. Criei uma rotina para levá-lo à diálise toda vez. Não quero deixá-lo sozinho nessa condição. Ele faz diálise 2 dias por semana, então fixei sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não é um problema, mas para quarta-feira, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas à noite. Trabalho na mesma empresa há 10 anos, meu chefe me vê como um funcionário dedicado, então não foi um problema. No entanto, o problema estava em casa com minha esposa, de 34 anos. Quando ela soube que eu levaria meu pai para a diálise 2 vezes por semana, ficou chateada. Ela não gostava quando eu o acompanhava, mas nunca expressou sua insatisfação. Agora, que assumi a responsabilidade cuidadosamente, ela não conseguia se conter. Disse que não valia a pena perder meu tempo com meu pai, porque ele nunca ficaria impressionado comigo. Um pouco de contexto: meu pai tinha um negócio de merchandising e era bem-sucedido. Ele queria que eu assumisse o negócio, mas eu era apaixonado por tecnologia. Optei por uma graduação em software, o que ele aceitou até eu começar a trabalhar para outra empresa de tecnologia depois de me formar. Ele ficou irritado, querendo que eu ingressasse em seu negócio. Após o casamento, ele fez a última pergunta, e eu disse não. Ele ficou furioso, ameaçando doar toda a sua riqueza para a caridade. Nossa relação piorou, e há 5 anos, minha mãe faleceu de ataque cardíaco. Foi devastador para meu pai. Nos últimos anos, minha esposa nunca foi próxima dos meus pais, e quando meu pai anunciou que me removeria de seu testamento, ela começou a criticar meus pais abertamente. Eu insisti para que ela se afastasse da minha relação com meus pais, mas ela sempre se intrometia, dizendo que isso afetaria nosso futuro, especialmente o das crianças. Agora, em relação à situação atual, minha esposa criou um tumulto quando soube que eu acompanharia meu pai para a diálise 2 vezes por semana. Inicialmente, tentei fazê-la entender que meu pai não tinha ninguém além de mim, e que eu não podia abandoná-lo nessa condição. No entanto, ela se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado minha vida um inferno. Todo sábado, ela planeja algo, seja uma festa, limpeza da casa, saída com as crianças ou até mesmo compras. Eu expliquei que ela poderia planejar o que quisesse aos domingos, e nas quartas-feiras também, porque tenho permissão para sair mais cedo do trabalho. Mas ela continua com seus planos e depois me culpa por chegar tarde ou perder o compromisso. Tive que correr para buscar meu pai, levá-lo para a diálise e depois deixá-lo em casa, enfrentando seu sarcasmo e birras. Não é apenas aos sábados, mas também às quartas-feiras à noite. Eu me comprometi com meu chefe a compensar o trabalho restante tarde da noite, depois de voltar da diálise. No entanto, ela sempre tem um plano para me atrapalhar, seja saindo para encontrar sua família, amigos distantes ou participando de alguma festa aleatória. Ela deixa as responsabilidades das crianças para mim. Tenho que conciliar meu trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar o mais novo e, ao mesmo tempo, concluir minhas tarefas pendentes no trabalho. Isso ocorre após um dia agitado no trabalho e na diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim que está sendo minha condição. Muitas vezes, meu pai sugeriu que eu o deixasse ir ao centro com a enfermeira, porque me vê sempre apressado, olhando intensamente para o relógio. Antes, eu costumava aproveitar esse tempo dirigindo e conversando com ele sobre os bons e velhos tempos, mas com os surtos da minha esposa, minha única preocupação é voltar para casa. Na maioria das vezes, estou dirigindo rápido demais no trânsito, cortando caminhos e ultrapassando outros veículos para encurtar o tempo de viagem. Este é o único momento que tenho para passar com meu pai, e não quero arruiná-lo ou interrompê-lo pedindo para ele ir com a enfermeira. Também tenho algumas responsabilidades como filho. Não consigo mais suportar essa mulher. Atualização 1. Está ficando pior a cada dia. Minha esposa não está poupando esforços para me dissuadir de cuidar do meu pai. Segundo ela, é um caso perdido, já que meu pai já me removeu de seu testamento e doou toda a sua fortuna para a caridade. Não entendo isso. Fazemos tudo apenas por lucro? E se os pais de alguém não têm nada para oferecer, os filhos os abandonam? Depois de ouvir as birras dela por tantos meses, finalmente disse a ela que ela não herdaria nada de seus pais. Então, por que ela os visita com tanta frequência?
Oh meu Deus, ela perdeu a cabeça com isso e disse que seus pais fizeram muito mais do que meu ganancioso pai. Eles a apoiaram em tudo. Eles não são como meu pai, que a deserdou por não se juntar ao seu negócio. E continua dizendo que o pai dela nunca teria feito isso comigo, e então não era para comparar os pais dela com o meu. Isso não aconteceu apenas uma vez, esse tipo de argumento está se tornando uma norma em minha casa. Quase toda quarta e sábado, depois de voltar da diálise, as coisas estão ficando mais graves e feias a cada instante. Antes, ela costumava brigar comigo sozinha, mas agora a vejo gritando na frente das crianças. Não apenas isso, ouvi-la falando mal do meu pai na frente dos meus filhos e manipulando-os contra mim e meu pai. Eu ouvi e me intrometi, o que novamente levou a uma briga feia entre nós. Brigar com minha esposa se tornou uma rotina para mim. Nos dias em que ela não briga, sinto que algo está faltando. Ela fica mais agressiva no dia seguinte. Estou quase desistindo dela. Não grito de volta e não respondo a ela. Simplesmente a ignoro como se ela não existisse para mim. O que mais devo fazer? Não posso abandonar meu pai só para agradá-la. Eu não me importo se ele me expulsou de seu testamento. Ele fez isso por minha própria decisão. Recusei a me juntar à sua empresa, e ele foi forçado a doar seu negócio árduo para um fundo. Deve ter sido tão desanimador para ele. Aquela empresa era um bebê para o meu pai, e ele teve que doá-la para outra pessoa. Ele tinha todo o direito de me deserdar porque eu o machuquei. Às vezes, sinto que o karma está me castigando porque machuquei meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando mais fraco. Ele mal consegue andar sozinho, precisa de apoio para descer até o carro. Para economizar tempo, costumava pedir a ele para vir para fora e deixava ele do lado de fora da casa, mas agora não me importo em chegar tarde. Entro para ajudá-lo a caminhar até o carro e depois o levo para a cama até que ele se acomode tranquilamente. Ele também está com falta de ar, então me certifico de caminhar com ele lentamente seguindo seu ritmo. Além disso, dirijo com cuidado para não exceder a velocidade e aumentar sua frequência cardíaca. Não me importo de chegar tarde em casa porque correr para casa também não estava ajudando. De qualquer forma, eu tinha que lidar com aquela mulher malvada. Agora, minha atitude casual piorou a situação. Ontem, minha esposa disse que eu preciso escolher entre eles, meu pai ou ela. Tentei fazer com que ela entendesse que meu pai não estaria conosco para sempre, dada sua condição, não parecia que ele duraria muito. Ela respondeu com frieza que eu precisava escolher com cuidado, alguém que estaria comigo para sempre ou alguém que morreria em breve. Isso foi tão insensível. Eu disse a ela que é melhor escolher meu pai do que escolher alguém tão malvado e egoísta quanto ela, que está se dirigindo a um homem doente dessa forma. Ela arrumou as malas e foi embora. Nem fiz esforços para impedi-la. Ela precisava de um tempo para se acalmar, e eu também precisava de espaço dela. Em sua ausência, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai e do meu trabalho. No entanto, me sinto aliviado, relaxado. Sinceramente, estou contente por ela ter ido embora sem uma confusão. Ontem, ela me enviou os papéis do divórcio. Eu esperava por isso, mas não achei que viria tão rápido. Fiquei chocado, mas no fundo, estava feliz e aliviado. Nemotomei. Apenas assinei os papéis e os enviei de volta. Surpreendentemente, ela não pediu a custódia das crianças, que era a única cláusula que me preocupava. Ela claramente não queria ficar com eles. Quando recebeu os papéis, ligou para mim gritando como pude simplesmente assinar sem chamá-la e implorar por ela. Engraçado, não? Sua mãe pegou o telefone e gritou que eu deveria ter agido como um homem e tentado acalmar minha esposa para salvar o casamento, em vez de simplesmente assinar os papéis. Foi tão engraçado. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio, e eu concordei. Fiquei tipo, foi bom para mim. Me livrei dela sem confusão. Também a provoquei, dizendo que ela até abandonou os filhos e não os queria. Ela disse que eu poderia ficar com todos os meus bens, incluindo meus 2 filhos. Ela não queria nada disso. Sua mãe disse que minha esposa ainda era muito jovem e não queria o fardo das crianças em seus ombros. Eu disse que estava tudo bem para mim. Fico feliz por ter meus filhos comigo. É um alívio para mim, sem dúvida, mas estou preocupado com meus filhos. Eles sentem falta da mãe, especialmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil para mim gerenciar todas as responsabilidades sozinho. Mas espero conseguir passar por isso. Atualização 2, vai ser uma atualização mais curta. Então, mudei-me para a casa do meu pai junto com meus filhos. Devo dizer que foi uma ótima decisão, obrigado a todos pelas sugestões adoráveis, funcionou. Morar com meu pai foi bom para todos nós. Meu pai tinha a companhia dos meus filhos, e eles tinham o avô para brincar.
Meu pai tinha uma cuidadora em tempo integral pronta para cuidar dos meus filhos por um salário. Por que não ter alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? Foi a melhor coisa que já fiz. É uma sensação tão feliz ver meu pai brincando e rindo com meus filhos, e ele se divertindo com o avô. Minha esposa não pensou que isso aconteceria. Ela queria tornar minha vida miserável ao se divorciar de mim, pensando que eu não seria capaz de equilibrar todas as responsabilidades, cuidar das crianças, meu pai, da casa e do trabalho. Mas, como você vê, tudo está perfeitamente organizado. Definitivamente quem ri por último ri melhor. O divórcio foi a melhor coisa que já aconteceu. Atualização 3. É uma notícia triste, papai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e satisfeito depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu pacificamente. O médico, a enfermeira e até mesmo o cuidador disseram que papai estava feliz desde que me mudei com ele, e isso realmente aumentou sua expectativa de vida por esses meses. Ele já estava à beira de desistir antes da minha mudança. É muito triste perder o único pai, mas estou feliz que ele tenha passado os últimos meses de sua vida feliz. Meus filhos também estão muito tristes por perdê-lo, mas o papai transmitiu bons valores a eles. Dizem que o vovô costumava ensiná-los a aceitar a realidade e seguir em frente, pois a vida nunca para ninguém. Sinto-me muito orgulhoso de ouvir coisas tão boas deles. Eles são, de fato, minha força neste momento de desespero. No entanto, há mais uma notícia chocante que veio após a morte do papai. O advogado dele entrou em contato comigo pedindo para ir ao seu escritório para revelar o testamento do papai. Eu disse que não era necessário, pois o papai já havia me dito que ele havia doado toda a sua riqueza para o fundo de caridade, e estou bem com isso, então ele pode prosseguir com a papelada para transferir tudo para eles. Perguntei se eu precisava desocupar a casa do papai, pois eu estava imaginando que isso também havia sido dado ao fundo de caridade. Ele riu de mim e simplesmente pediu para eu aparecer. Quando fui lá, encontrei os membros do fundo de caridade já presentes. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. Na verdade, o papai me nomeou como herdeiro de todo o seu negócio, casa e riqueza. Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente, pensando que ele a fez depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui seu herdeiro, e o testamento nunca foi alterado. Eu estava inconsolável chorando, percebendo que meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me deserdar para que eu pudesse levar adiante seu negócio e seu legado. Ainda chorando, o advogado do papai me acalmou. Disse que o papai estava muito orgulhoso de eu não ter desistido da minha paixão sob sua pressão, e que ele estava feliz por eu ter aberto mão da sua riqueza para seguir minha paixão. O advogado disse que agora sou o responsável por tomar decisões nos negócios e que, se eu quiser, posso retomar a empresa do fundo de caridade e administrá-la por conta própria. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que quis fazer, e o papai indiretamente me apoiou. Agora é minha vez de retribuir. Estou pensando em retomar do fundo de caridade e levá-la ao nível que o papai queria que seus negócios alcançassem. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do vovô. Ele deixou uma parte de sua riqueza para meus filhos também, quando atingirem os 18 anos. Hoje fomos ao túmulo dele com algumas flores e passamos um tempo em silêncio. É uma fase muito emocional para mim. Atualização 4. Vocês sabem, as formigas voltam correndo ao ver o açúcar. Um mês após a morte do papai, comecei a assumir os negócios dele e outros trabalhos de serviço comunitário. Primeiro, larguei meu emprego e assumi os negócios. Então, aluguei minha casa, pois eu e meus filhos decidimos viver na casa do meu pai. Eles se sentem conectados ao vovô nesta casa, e têm memórias da minha infância. Não quero deixá-la. Com essa notícia de que herdei a fortuna milionária do meu pai, recebi muitos visitantes em casa, parentes distantes, amigos e vizinhos. Mas o visitante mais surpreendente foi minha ex-mulher e seus pais. Entraram em casa soluçando, dizendo que não sabiam da morte do meu pai, caso contrário teriam comparecido ao funeral. Os pais dela continuaram elogiando meu pai, e minha ex-esposa abraçou as crianças, chorando sobre o quanto ela sentia a falta delas. Perguntei a ela por que ela não as visitou nos últimos 8 meses. Ela disse que foi à nossa casa, mas estava trancada. Eu disse que ela não sentiu necessidade de me contatar para ver se as crianças estavam bem. Ela ficou sem resposta. Os pais dela sugeriram que esquecêssemos o que aconteceu no passado e, agora que meu pai se foi, as crianças ficariam sozinhas em casa enquanto eu estivesse no trabalho. Elas precisam de uma mãe, então seria melhor que nos reconciliássemos. Dei risada na cara deles com essa ideia.
As crianças precisavam dela quando ela as deixou comigo. Agora, elas se acostumaram com a ausência dela, e eu não quero ela de volta na minha vida. Ela começou a chorar. Os pais dela nos deixaram sozinhos. Ela segurou minhas mãos e implorou por reconciliação, dizendo que me amava e sentia falta das crianças. Dei risada e disse a ela que ela não me ama, ela ama a riqueza que meu pai deixou para mim. Ela e seus pais gananciosos estavam ali apenas para aproveitar meu dinheiro. Não me arrependo de usar essas palavras para os pais dela, porque é o que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mesquinho durante nosso divórcio. Não havia chance de eu permitir que essa mulher ficasse com um centavo da fortuna que meu pai ganhou com tanto esforço. Ela ficou ofendida por eu ter insultado os pais dela. Disse que, até agora, estava implorando porque me amava, mas agora ela pegaria o que é dela por direito. Ela não exigiu nada no divórcio, mas agora ela quer metade da minha riqueza, ou melhor, metade da riqueza do meu pai. Eu disse a ela que ela poderia fazer o que quisesse, eu a destruiria, mas não daria um centavo. Ela me insultou e saiu. Discuti isso com meu advogado sobre essa possibilidade. Ele disse que as chances dela eram pequenas, pois o divórcio já havia sido resolvido um ano antes de eu herdar a fortuna. Além disso, as crianças estavam comigo, então não havia como ela conseguir nada. No entanto, ele também me aconselhou a ter cuidado ao deixá-la passar tempo com as crianças. Ela poderia manipulá-las e buscar a custódia, usando-as mais tarde para exigir dinheiro para a manutenção delas, entre outras coisas. Sou muito grato a ele por esse conselho. Estou supervisionando o encontro deles. Também estou passando muito tempo com as crianças para ajudá-las a lidar com a perda, para que não corram para a mãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, o que me dá muita flexibilidade para administrar meu bem-estar e vida pessoal. Estou planejando levar as crianças de férias nas Bahamas, afinal, por que não? Eles merecem essa viagem luxuosa. Não se trata de gastar demais a riqueza do meu pai, eu poderia ter feito isso antes, mas não tinha tempo, equilibrando o trabalho e cuidando do pai. Agora que posso, quero levá-los para longe. Quanto à minha ex-esposa, ela não entrou em contato comigo desde a última visita. Acredito que ela está ocupada batendo em todas as portas de advogados para entrar com um processo contra mim.